E todo o suporte, toda a parte técnica que vai revelar, né, o envolvimento de cada um, está justamente nesses laudos técnicos. Por isso que a delegada está marcando de cima ali, quer ver o resultado, enfim, a necropsia, enfim, tudo que precisa para dar um encerramento, né, a esse inquérito aí, sem menor sombra de dúvida sobre a imputabilidade, né, de crime sobre esses suspeitos, né? Gente, o SBT Rio Grande dessa quarta-feira termina agora. Mas temos mais notícias, claro. Passo a bola aqui para a Débora e também o Vidarte, que vão repercutir ainda mais agora com a gente aqui. Esses convocados, os 23 convocados do Felipão, que não teve gaúcho jogador em Porto Alegre, mas teve um gaúcho conterrâneo de você, né, Débora? É boa essa Novo Hamburgo, hein? Não é só tragédia, Marcelo terra de gente Coelho. boa. Com vocês agora, contigo convidados, tá? Obrigada, Boa obrigada. tarde pra Hoje vocês, a gente está obrigado. entrando em campo mais cedo. Obrigada por ceder o seu espaço aí das suas notícias pra gente. Em nome de Picorrucho, nós já estamos aí com a confirmação dos nomes. Já sabemos os 23 escolhidos de Felipão. Daqui a pouquinho a gente vai repassar novamente, vai contar tudo de novo, essa manhã movimentada que nós estamos vivendo aí, em nome da Seleção Brasileira. A Copa do Mundo já começou, porque já sabemos quem vai buscar o Hexa por nós. E você aí de casa pode participar com a gente do facebook.com/SBT Esporte RS. Você gostou da lista de Felipão? Queria algum outro nome? Sentiu falta de alguém? Reprovou algum outro atleta que ele tenha convocado que você acha que não merecia estar lá? Participe com a gente lá no facebook.com/SBT Esporte RS. Daqui a pouco nós vamos ler os recadinhos. Ricardo Vidarte não para de fazer anotações, né? E eu tô louca para saber tudo que ele tá anotando ali. Mas antes a gente vai relembrar os nomes escolhidos por Felipão. Vamos começar do zero. Você que tá ligando a TV agora, que ainda não sabe quem foram os nomes que foram eleitos aí para nos representar na Copa do Mundo? Tá aí, ó. Goleiros: Júlio César confirmado, Jefferson, que a gente já imaginava, e o terceiro goleiro estava entre Vitor e o Diego Cavalieri. Vitor, então, do Atlético Mineiro, confirmado. Nos zagueiros, Thiago Silva, nosso capitão, já era nome certo na Copa do Mundo, Davi Luiz também, Dante também, e aí a grande novidade é Henrique, que desde pela manhã o Vidarte já estava confirmando esse nome ao lado do Grissucci aí, que ele ficou fazendo as anotações dele, cogitando as possibilidades. O Henrique da Napoli aí, que era o nome que estava disputando com o Miranda, o queridinho do momento da torcida. E o queridinho essa do Grissucci. quarta vaga. O queridinho do Grissucci. O Grissucci me ganhou na lateral e eu ganhei na zaga, porque o Grissucci apostou, para ser bem justo com ele apostou que o lateral esquerdo, lembrado pelo Luiz Felipe, se eu não estou enganado, não, ele acertou o Michael e eu disse para ele que seria o Rafinha. Estava na disputa com o Rafinha, né? O Michael estava na disputa com o Rafinha para ser o reserva de Daniel Alves. O Grissucci errou um e eu errei outro. E o Maxwell estava na disputa aí com o Felipe Luiz para a reserva do Marcelo, aí os dois laterais escolhidos por Felipão. Na meia, Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires, William, Oscar, Hernanes e Fernandinho. Nenhuma surpresa aí na meia, né, Vidarte? E no ataque, a cogitação aí estava em cima, né, do Robinho, estava em cima de jogadores que estavam nessa briga aí, o Hulk, Fred, Jô, Bernardo e Neymar. Então ficou confirmado o Jô. Só para repassar contigo, Vidarte, esses nomes, o pessoal de casa já pode votar, já pode opinar. A gente quer saber aí o que você achou da lista do técnico Luiz Felipe Scolari. Pode participar com a gente no facebook.com/SBT Esporte RS. Já podemos chamar o nosso colega Daniel Penafirme, Danilo? Daqui a pouquinho? Então daqui a pouquinho a gente vai ao Rio de Janeiro, porque o Felipão está concedendo entrevista coletiva nesse momento, e ele já falou algumas coisas que me chamaram a atenção, viu, Vidarte? Perguntaram a ele: Felipão, qual é a seleção que mais te preocupa, o que você mais teme dessas seleções que você vai enfrentar? E ele disse a Croácia, que é o primeiro adversário. Não adianta pensar num grande nome sem pensar no primeiro. O que você acha? Brasil joga contra a Croácia no dia 12, no Itaquerão. Depois tem o México, dia 17 de junho. Falando do mês de junho, do mês que vem, né? E no dia 23 encerra a sua primeira fase contra a equipe do México, não é? São os três, do México eu já falei, de Camarões. Então, Croácia, México e Camarões são os três jogos do Brasil. Agora, outra coisa que eu prestei atenção, ele falou sobre o Paulinho, que pela mudança de técnico lá no Tottenham Hotspur, lá da Inglaterra, ele não tem jogado, não está em forma. E o próprio Oscar, o Mourinho colocou o Oscar na reserva, né? Não tem colocado o Oscar. Mas para mim o Oscar é indiscutível. Nessa renovação, para mim, o Oscar é o jogador que mais merece. Sim, mas lá com o Mourinho ele não tem jogado. Então perguntaram para ele: tu não está preocupado com isso? O Paulinho não tem ritmo de jogo, está sem
sem jogar as partidas mais importantes lá do time inglês, ou o próprio Oscar no Chelsea do Mourinho, se não quero saber o que os outros jogadores pensam. O Oscar, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo, o Paulinho é um dos melhores volantes, eu confio na minha seleção. É sempre assim o Filipão, sempre foi assim, né? Ele dá uma lição de família, de aglutinação. A gente já vai falar mais sobre isso, sobre esses nomes, mas vamos para o Rio de Janeiro então. Nosso colega Daniel Penafirme está ao vivo lá para conversar conosco. Daniel, as informações, boa tarde. Muito boa tarde, Débora. É verdade, a lista foi anunciada agora há pouco e não trouxe em si grandes surpresas. Fala-se muito no Henrique, né? Porque o Henrique talvez seria uma surpresa nessa lista em função do Miranda estar jogando muita bola lá no Atlético de Madrid e não ter entrado na convocação. Mas não chega a ser uma surpresa porque já se especulava aí o nome do Henrique, zagueiro do Napoli, ele que trabalhou junto com o Filipão no Palmeiras e tem a total confiança desse treinador. No ataque, o Filipão optou por levar aí o Bernardo, Shakhtar Donetsk, e deixou de fora o Robinho, que tinha o seu nome ventilado com muita força, principalmente na imprensa aqui do Rio de Janeiro. Mesmo não estando numa boa fase lá no Milan, estando na reserva, é um jogador experiente que tem um grande poder de aglutinar o grupo, é uma liderança natural e tem muita ingerência sobre a cabeça dos jogadores. Ele contribuiria mais, talvez, fora de campo do que dentro de campo. Fato é que o Robinho ficou de fora e o Shakhtar Donetsk, o Bernardo Shakhtar, acabou entrando nessa lista. O Filipão disse agora há pouco que o setor mais difícil de fechar aí a relação dos jogadores foi mesmo a zaga, dando aí uma pista de que realmente algumas pessoas ali na comissão técnica, o Parreira, o Paulo Paixão, preferiam talvez a convocação de outro jogador, mas ele deixou bem claro que a palavra final é dele e optou pelo Henrique em função do nível de confiança que ele tem nesse jogador. Agora, os próximos passos são os seguintes: o Filipão tem que apresentar até o próximo dia 13 mais 7 nomes à FIFA, que são os suplentes, os jogadores que ficam ali como se a gente diz de stand-by, né? Caso haja algum corte por problema físico, problema médico, ele vai levar um desses jogadores que vão ter os nomes apresentados à FIFA até o próximo dia 13. Além disso, a seleção se apresenta no próximo dia 26, na Granja Comarim, em Teresópolis, na região serrana do Rio, para o início do período de treinamentos. E ainda entra em campo 2 vezes antes da Copa do Mundo. No dia 2 de junho, contra a seleção do Panamá, em Goiânia, e 4 dias depois contra a seleção da Sérvia, já em São Paulo, para estrear no Mundial contra a Croácia no dia 12 de junho. E a grande questão é que ele não responde perguntas sobre jogadores não convocados. Acaba limitando, né, muitos nossos colegas, você que está aí ao vivo, porque, claro, todo mundo tem curiosidade de saber por que ele escolheu um nome e não outro. Ele só fala sobre quem está na lista, né? É verdade, o Filipão tem essa característica. Já perguntaram para ele, inclusive aqui durante a coletiva, do Rafinha, do Bayern de Munique, que está jogando muita bola. O lateral acabou ficando de fora, ele acabou levando o Maicon, né, e também o Maxwell. O Maicon, que teve inclusive poucas chances com ele. Ele convocou o Maicon poucas vezes, apenas uma vez, mas acabou levando aí na chamada bola dividida, por ser um jogador mais experiente e que atravessa um excelente momento também na equipe onde vem jogando. O Filipão, para chegar nesses 23 nomes, convocou 56 jogadores ao longo dessa segunda passagem dele pela seleção brasileira. E é uma convocação bem criteriosa. Não tem nenhuma surpresa grande, nenhuma coisa que você vê, meu Deus, de onde veio esse jogador? Ao contrário do técnico Dunga. Eu acho que convém a gente lembrar aqui que quando o Dunga convocou a seleção para 2010, ele fez um grafite brotar do chão, que era o grafite que ninguém sabia por que ele havia convocado aquele jogador. Dessa vez, sem surpresas. Vamos lá, Brasil. Só um pouquinho, Daniel. Meu colega Ricardo Vidares tem uma perguntinha para ti aqui. Tudo bem, Daniel? Eu queria saber de ti... Tudo bem, Ricardo? Beleza, amigo? Tudo bem, amigão. Olha aqui, ó, eu estou vendo aí nas imagens que tem muita gente, né? Até a gente ouviu por aqui que seriam mais de 700 jornalistas, mais de 40 países estão presentes aí. O que a imprensa internacional, Daniel, está falando, está achando a respeito da seleção brasileira, desse evento todo aí que parece até, não sei, parece um evento mundial ali, uma coisa impressionante, né? O que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Exatamente. A CBF deu uma conotação de show a essa convocação, até porque a convocação acontece neste momento numa casa de shows na zona sul do Rio de Janeiro, uma famosa casa de shows aqui da cidade. Tem nesse momento cerca de 780 a 800 pessoas, seguramente. Vamos pedir para o nosso cinegrafista Luiz Gonzaga dar uma passeada e mostrar aqui ao fundo, olha, muita gente mesmo, veículos de imprensa do Brasil e do exterior. A gente ainda não conseguiu sacar o que o pessoal está pensando, está falando dessa seleção, porque a coletiva do Filipão ainda está em andamento. Mas a composição
acompanhando aqui alguma repercussão que a gente já observa nas redes sociais, o que todo mundo diz é isso, que a seleção brasileira não traz em si grandes surpresas em relação ao grupo que faturou aí a Copa das Confederações. Portanto, a gente pode supor que o que a imprensa pensa a respeito dessa seleção é de que o forte dela vai ser mesmo o conjunto, além do fator torcida. Se rolar aquela sinergia entre time em campo e torcida nas arquibancadas, o Brasil é muito forte sim, porque nos valores individuais, a gente sabe, tem aí a Argentina com Messi, vai ter Cristiano Ronaldo, enfim, no valor individual, no cara a cara, talvez o Brasil esteja ali um pouquinho atrás, mas na sinergia, time, torcida, quem sabe, né? Vamos lá. O Felipe Coutinho também era cogitado, né, para estar nessa vaga do Jô, do Bernard aí, junto com o Robinho, disputando par a par essa última vaga no ataque, né? Exato, Felipe Coutinho, Miranda, aquele Rafinha, Robinho, até no Allan Kardec chegou a se falar. Mas o Filipão obedece, como sempre, o critério da coerente. É talvez um dos treinadores mais coerentes da história da seleção brasileira e acaba privilegiando aqueles que trabalharam com ele já nos amistosos ou aqueles que trabalharam com ele em outras ocasiões. Caso do Henrique, caso também do Júlio César, que talvez não seja o goleiro que esteja no melhor momento para a seleção brasileira, mas é aquela coisa, é o sujeito da confiança do treinador. E o Filipão faz muito isso. Ele dá moral para o pessoal, da confiança dele, e isso costuma dar muito certo. Daniel, tá tudo funcionando aí. Muito se fala de telefonia celular, de condições tecnológicas. Tudo funcionou legal aí para vocês da imprensa? Como é que está sendo esse aspecto aí? Até o momento, sim, apesar da correria, apesar de estar bem concorrido aqui o ambiente, a Casa de Shows realmente é muito grande, é um espaço apropriado para isso, diferentemente do que aconteceu quando houve a convocação da seleção brasileira para a Copa das Confederações. Aí realmente foi complicado, botaram todo mundo numa sala de hotel bem apertadinha, mas eu acho que todo mundo tem o direito de aprender com os próprios erros, né? Talvez o pessoal da organização do evento, da staff aí da CBF, tenha aprendido e dessa vez tudo funcionou. A internet tá uma maravilha, o café da manhã estava uma delícia, a gente chegou aqui às 6 horas da manhã, vamos ver se vai ter almoço, né, para ficar bacana. Tu tá muito chique, hein, Daniel? A gente agradece a tua participação, obrigada. Espero que tenha aproveitado o café da manhã pela gente, porque nós aqui ainda nada, só na correria, viu? Obrigada. Isso aí, valeu, gente. Tá aí o Daniel participando com a gente. Já está repercutindo. Ele demora um pouquinho, só para o pessoal que não sabe, tem porque dá um atraso ali de no alguns ouvido. segundos, só para o pessoal entender, né? 2, 3 segundos às vezes demora para chegar a nossa pergunta até o Daniel e aí ele nos compreender. Baita repórter, hein? Baita repórter, inteirado, realmente, como todos os nossos colegas da SBT, repórter, né? Parabéns. Vamos mostrar a repercussão já nas redes sociais, porque alguns jogadores já estão postando fotos, né? Agradecendo ao Felipão. A gente sabe que hoje eles estão totalmente atualizados o tempo todo e a gente vai poder acompanhar aí quem já está. Ó, tá vendo o Oscar aí, ó? Convocado, tô na Copa, hashtag tô na Copa, convocado. Ele que faz o L ali em uma homenagem à esposa, a Ludmilla, né?